Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Doane e nesta videoaula estudaremos algo que não pensamos muito, mas é bastante comum no nosso cotidiano. Quando a gente respira, ainda que possamos sentir o cheiro das coisas, geralmente não nos questionamos sobre a composição do ar. A mesma coisa podemos dizer sobre o que bebemos, ou ainda sobre alguns alimentos que consumimos. Você já sabe do que estamos falando? De misturas! O suco que bebemos, o ar que respiramos e até mesmo a água que chega em nossas casas são exemplos de misturas. Talvez você esteja se perguntando: a água que bebemos é mistura de quê? Ela parece ser tão pura. Porém, a água da chuva, a água mineral, a água da torneira, a água do mar, todas são misturas. Normalmente, a água que utilizamos para beber, cozinhar ou regar as plantas contém vários sais minerais e já passou por tratamentos químicos diferentes, como a adição de cloro, que é um agente bactericida, e flúor, para evitar as cáries. A água do mar, por exemplo, é uma mistura com vários sais minerais. Eles são retirados das rochas pela água dos rios que passam por elas e desaguam no oceano. Essa mistura explica por que o mar é salgado. Mas existe também um tipo de água pura. Qual seria? É a água destilada. Ela, sim, é uma substância pura, formada por um único componente. É apenas água e nada mais. Agora observe com atenção o copo ao lado. A água que está nele apresenta uma única fase. Você sabe o que é fase? Ao olharmos para o copo de água novamente, percebemos que o seu conteúdo tem um visual homogêneo, uniforme. Observe-o com cuidado. A água é um sistema com uma única fase, certo? Porém, se adicionarmos gelo à água, o sistema passará a ter duas fases. Em um sistema com água e gelo, temos duas fases, apesar de tratar-se das mesmas substâncias. Se acrescentarmos mais uma pedra de gelo, continuaremos tendo duas fases. O açúcar, por exemplo, é uma substância pura. Isso se explica por ele, em um determinado estado físico, apresentar uma única fase. Uma determinada mistura que apresente uma única fase é chamada de mistura homogênea ou solução. Água de torneira, água mineral, óleo, ar, soro caseiro e algumas ligas metálicas são exemplos de misturas homogêneas muito conhecidas. Uma liga metálica, por exemplo, é uma mistura homogênea. Vejamos o caso das medalhas recebidas por atletas que ficam em terceiro lugar nas competições. Ela geralmente é composta por uma mistura de cobre e estanho, formando o bronze. Legal, né? O mesmo se verifica quando adicionamos açúcar à água e agitamos. Essa mistura, assim como a medalha de bronze, tem uma única fase, sendo considerada também uma mistura homogênea. E se adicionarmos óleo a essa mistura de água e açúcar? O que acontece? Quantos componentes teremos? Você percebeu? Temos uma mistura de 3 componentes: água, açúcar e óleo. Porém, ela só tem 2 fases. O açúcar dissolvido na água representa uma fase e o óleo representa outra fase. Agora que vimos o que são misturas, vamos ver alguns processos de separação de misturas. Você lembra de já ter separado uma mistura? Tais situações acontecem a todo momento em nossas vidas. Não apenas nos laboratórios, institutos de pesquisa ou indústrias, mas em sua casa também. Isso mesmo, em sua casa. Antes de cozinhar feijão, por exemplo, é preciso separar os grãos de feijão de qualquer outra coisa que não seja feijão. Esse processo de escolha de feijão
é chamado de catação. Se você quer selecionar tampinhas de uma única cor em uma montanha de tampinhas plásticas, deve proceder à catação. Quando vemos aquele bolo lindo, nem pensamos no seu preparo. Em geral, antes de misturar os ingredientes, temos que fazer a tamização da farinha ou do açúcar. Tamização, essa palavra estranha, é a peneiração. Palavra mais familiar, não? Pois é, a peneiração também é um método de separação de misturas. Ela permite a passagem de partículas menores enquanto as maiores ficam retidas. E a filtração? Esse processo você deve conhecer. A filtração é utilizada para separar sólidos de líquidos quando os sólidos não estão dissolvidos. Quando alguém escorre macarrão, por exemplo, está fazendo filtração. A água que é líquida é separada do macarrão, que é sólido. Você consegue se lembrar de mais um exemplo de processo de filtração que acontece na sua casa? Cheirinho de café! Dois processos estão envolvidos quando coamos café. A água quente extrai do pó várias substâncias que se dissolvem e passam pelo filtro, restando nele apenas a borra. Temos então dois processos, a extração e a filtração. Outros exemplos? A preparação de chá ou de chimarrão. Contudo, existem algumas misturas, como água e óleo, que só podem ser separadas com o auxílio de aparelhos adequados. Como você acha que poderíamos separá-los? Existe um aparelho chamado funil de bromo ou funil de decantação. É um aparelho bastante comum em laboratórios, utilizado para separar líquidos que não se misturam. Pronto! Agora lembre-se de que o óleo não deve ser descartado no meio ambiente. Ele deve ser levado a um posto de coleta, onde provavelmente vai ser transformado em sabão. Já a água com açúcar pode ser descartada no ralo da pia da cozinha, sem problemas. De hoje em diante, quando for tomar um chá ou comer um bolo, lembre-se de que muitos processos de separação podem ter ocorrido muito perto de você. Até a próxima!